Algumas pessoas não te abandonam. Elas desaparecem aos poucos. E a pior parte, você esteve presente em cada segundo desse desaparecimento. Você percebeu a primeira vez que elas pararam de perguntar como tinha sido o seu dia? Percebeu quando o riso delas ficou um pouco mais distante, um pouco mais educado? Você percebeu, mas não disse nada, porque em algum lugar dentro de você havia um medo mais forte do que a própria dor, o medo de que, se você mencionasse, tornaria aquilo real. Então você ficou em silêncio, sorriu um pouco mais forçado. Tentou ocupar menos espaço. Disse a si mesmo que talvez elas estivessem apenas cansadas, apenas estressadas, apenas passando por alguma dificuldade. Você se tornou especialista em encontrar desculpas para a ausência emocional alheia, ponto. E é aqui que eu quero que você reflita por um momento. Esse silêncio, essa invisibilidade cuidadosa que você praticava não era fraqueza. Era uma pessoa que amava profundamente e tinha pavor de perder. Há algo peculiar na maneira como os brasileiros demonstram amor. Não é algo superficial. Não é casual. Ponto. Quando alguém entra no seu coração nesta cultura, nesta paisagem emocional moldada pela saudade, pelo calor e pela profunda necessidade de uma conexão genuína, quando alguém entra por completo. Ponto. E então, quando essa pessoa começa a partir, mesmo que lentamente, mesmo em silêncio, a dor não é apenas emocional. Ela se instala no corpo. Vive no peito como um peso silencioso que nunca se dissipa completamente. Você a carrega pela manhã. Você a carrega para dentro de salas cheias de gente enquanto sorri, enquanto é tudo que todos precisam que você seja. E no fim do dia, quando o barulho cessa, ela ainda está lá. Aquele peso. Aquela pergunta que você nunca disse em voz alta. O que eu fiz de errado? Quero que você ouça isso com atenção, porque o que estou prestes a lhe dizer não é o que a maioria das pessoas diz. E pode parecer desconfortável antes de parecer verdade. O motivo pelo qual as pessoas param de te amar aos poucos quase nunca tem a ver com algo que você fez. Tem a ver com algo que elas não conseguiram compreender. Mas antes de chegarmos lá, preciso que você fique comigo. Porque a verdadeira resposta reside mais profundamente em um lugar que a maioria das conversas jamais alcança, ponto. Existe um padrão psicológico sobre o qual quase ninguém fala e que reside silenciosamente no âmago de tantas relações rompidas. Ele não surge com uma briga, não se anuncia. Cresce no espaço entre duas pessoas que deixaram de dizer o que realmente precisavam. Eis o que acontece em algum momento de um relacionamento romântico, familiar, amizade profunda. Uma das pessoas começa a sentir algo que não consegue nomear. Uma espécie de pressão emocional, ponto. Não por crueldade, mas pela própria proximidade. Porque a verdadeira intimidade exige algo assustador. Exige que você seja visto. Não a versão forte de você. Não a versão que controla tudo. A versão insegura, a que tem medo, que às vezes não sabe como pedir amor sem se envergonhar de precisar dele. E muitas pessoas, ao chegarem a esse limiar, recuam. Não porque deixaram de se importar, mas porque ser completamente visto parece mais perigoso do que partir. Você não foi abandonado por ser demais. Você foi deixado porque a outra pessoa não soube como permanecer na presença de algo real. Mas é aqui que a coisa complica e preciso que você preste atenção, porque essa é a parte que geralmente fica escondida. Você também tem um padrão. Todos nós temos. Quando você sentiu que eles estavam se afastando, o que você fez? Seja honesto consigo mesmo agora. Você se tornou mais complacente. Diminuiu ainda mais suas necessidades. Começou a representar uma versão de si mesmo que parecia mais segura, menos exigente, mais fácil de amar. Você diz a si mesmo que era cuidado.
E em parte era ponto. Mas outra parte, uma parte mais silenciosa, era o medo se passando por amor. Você não estava apenas amando-os. Você estava os controlando, tentando se transformar em algo que não pudesse ser abandonado. E essa estratégia profundamente humana e profundamente exaustiva é o que a psicologia chama de comportamento de apego ansioso. Não é uma falha, é uma resposta. Algo aprendido muito antes deste relacionamento, numa época em que o amor parecia condicional, quando você entendeu pela primeira vez que as pessoas podiam desaparecer e que você poderia, de alguma forma, ser responsável por mantê-las por perto. Atenção no seu peito agora, se você a sente, é reconhecimento. É o seu corpo reconhecendo algo que sua mente teve o cuidado de evitar encarar diretamente. Vamos para um lugar mais tranquilo agora. Um lugar mais honesto. Existe um tipo de solidão mais dolorosa do que estar sozinho. É a solidão de ser incompreendido por alguém que ainda está presente. É estar sentado diante de alguém que você ama e sentir uma parede de vidro entre vocês. Uma parede que nenhum dos dois construiu intencionalmente, mas que nenhum dos dois sabe como quebrar. Essa é a ferida que a maioria dos brasileiros carrega em silêncio. Não a ferida dramática, não a óbvia. A silenciosa ponto. Aquela que se forma quando você cresce, aprendendo que o amor é algo que se conquista, não algo que se recebe simplesmente. Ponto. Quando você observava os adultos ao seu redor se amando através do sacrifício, da resistência, do sofrimento em silêncio, porque isso significava ser forte, ser bom. Você absorveu isso. Tornou-se a gramática da sua vida emocional. Amor é igual a esforço. Amor é igual a nunca mostrar todo o peso do que você carrega. Amor é igual a ser indispensável. E assim você se tornou indispensável. E assim você se tornou indispensável. Você se tornou a pessoa que se lembra de tudo. Que está sempre presente para todos. Que acolhe todas as dores, exceto a sua. E as pessoas te amavam por isso. Precisavam de você por isso. Mas precisar de alguém e realmente enxergar essa pessoa não são a mesma coisa. Uma parte de você já sabe disso. Uma parte de você já sentiu a diferença entre ser valorizada e ser verdadeiramente conhecida. Há um nó na garganta quando você percebe que algumas das pessoas que você mais amou te amaram principalmente pelo que você ofereceu, não por quem você é silenciosamente quando não está oferecendo nada. Essa não é uma constatação confortável. Ela exige algo difícil de você. Exige que você considere que talvez alguns dos relacionamentos pelos quais você lutou tanto para manter fossem relacionamentos nos quais você nunca se sentiu totalmente segura o suficiente para simplesmente existir. Onde o amor tinha uma condição, mesmo que essa condição nunca tenha sido dita. E a parte mais cruel desse padrão é esta: quando esses relacionamentos terminaram, ou se desvaneceram, ou esfriaram lentamente, você não lamentou apenas o relacionamento em si. Você lamentou o seu próprio valor. Você fundiu as duas coisas em uma só. A partida deles se tornou a prova disso. A prova de algo que você temia há muito tempo. Que talvez seja mais fácil te deixar do que ficar. Quero estar com você nesse momento. Não para consertar. Ainda não. Apenas para reconhecer que é real, que é pesado e que você carrega esse fardo há muito mais tempo do que qualquer pessoa ao seu redor jamais compreendeu. Eis o que acredito depois de tudo. As pessoas que aos poucos deixaram de te amar não eram vilãs. E você não foi um erro. Ponto. O que aconteceu entre vocês foi o de duas pessoas com necessidades não expressas, medos não resolvidos e um acordo tácito para se protegerem da própria vulnerabilidade que poderia ter salvado a conexão. Você precisava ser verdadeiramente vista. Elas precisavam de permissão para serem perfeitas. Nenhuma de vocês encontrou as palavras a tempo.
E relacionamentos não terminam apenas por excesso de conflito. Muitos terminam por excesso de silêncio. Por duas pessoas que se precavem uma com a outra de uma forma que aos poucos se transforma em distanciamento. Ponto. Por um amor que era real, mas frágil, porque nunca teve espaço para ser honesto. É isto que quero que você leve desta noite. Não como um conselho, não como uma estratégia, mas como uma verdade silenciosa para guardar. Você não é demais. Você nunca foi demais. O que aconteceu em muitas das conexões que lhe deixaram essa sensação de vazio é que você se diminuiu para tornar o amor possível. E ao fazer isso, você removeu justamente aquilo que a tornava digna de ser conhecida. A sua versão completa. Aquela que às vezes é incerta. Aquela que precisa sem se desculpar. Ponto. Aquela que sente dor, que se questiona e que carrega saudade não apenas de pessoas, mas de uma versão de si mesma que se sentia livre para ser completamente real. Essa versão ainda está aí. Ela não foi embora quando eles foram. Ponto. O trabalho, e uso essa palavra com delicadeza, porque isto não é um projeto. É um processo. O trabalho é aprender a parar de se autoavaliar antes mesmo que alguém lhe peça para fazê-lo. É aprender que a conexão certa não exigirá que você seja menos. Ela se expandirá para acolher mais de você, não menos. E talvez a coisa mais importante que eu possa lhe oferecer neste momento de silêncio entre nós seja isto. O amor que você mais teme perder muitas vezes foi aquele que exigiu que você se perdesse primeiro. Isso não é amor pedindo demais de você. Isso é o medo disfarçado de amor. Você merece algo que não exija essa troca. Não um amor perfeito. Não um amor fácil. Mas um amor honesto. Um amor onde seu silêncio não seja uma estratégia. Sua necessidade não seja um fardo e sua presença plena, complexa e bela, não seja algo que você precise pedir permissão para oferecer. Você não é o motivo pelo qual as pessoas vão embora. Você é alguém que amou a partir de um lugar ferido, em um mundo que raramente ensinou alguém a amar de outra forma. E isso, silenciosamente, é o começo de tudo.